Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um webinar da Agile Think. E hoje temos presença novamente do nosso amigo, professor Farhad. Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema vai ser fusões e aquisições no mundo VUCA. E tenho certeza que trará muitos insights, boas discussões aqui para vocês. Seja muito bem-vindo, professor. Bom, é um prazer estar com vocês e vamos ver o que vai rolar. E a partir de agora eu posso compartilhar minha tela, né? É isso? Não, eu vou passar uma informaçãozinha antes para eles e aí eu já libero a tela para você, tá bom? Você Combinado? vai largar aqui as feras, é isso? Isso. Essa aqui é sua... Bom, a sala é sua. Gosto. Gente, é o seguinte, a gente está muito feliz, vocês veem esse rosto feliz de Vidal, o meu e do Leandro. Por quê? Porque amanhã vai ser um grande dia para a gente. A gente vai fazer a abertura, né, a inauguração, a van premiere do nosso site novo. Vidal, quer falar um pouquinho? Tá mudo? Opa, agora não mudo mais. Boa noite para todos, tudo bem? Professora, obrigado pelo dia aqui com a gente. Como a Debbie fez o spoiler aqui, já começou a falar, amanhã realmente é um dia especial para nós. A gente vai trazer para vocês uma série de novidades, dentre elas o próprio site da Agile Think. Muita gente perguntava para a gente, mas cadê o site de vocês? Agora temos. E a gente vai falar sobre a nova Agile Think. Então, estamos trazendo aí várias coisas para a gente poder conversar. Perfeito. Vou compartilhar com vocês, é o seguinte, no chat eu coloquei o link do vídeo, eu vou postar o vídeo aqui para vocês, mas como às vezes tem algum delay, então eu os convido a entrar no nosso canal do YouTube. Olha, aquele momento que eu sempre sonhei. Deixa seu joinha, clique no sininho para receber a notificação e inscreva-se no nosso canal para acompanhar, porque a partir de agora a gente já vinha nessa toada e agora ainda mais a gente vai colocar mais conteúdo à disposição lá para vocês. Então acompanhe a gente no nosso canal, tá bom? E nas nossas redes sociais. Rapidinho, passar para vocês o vídeo, que me dá uma emoção, professor. Não sei se você viu, mas está muito legal. Se você está falando, eu acredito em você. Eu sei que eu sou suspeita para falar, né? Mas vamos lá. Estão vendo a tela? Sim? Sim. Sim. Então vamos lá.
demais. Estão vendo a minha telinha aqui? Continuam vendo? Sim. Gente, e para essa Van Premiere amanhã será ao meio-dia. A gente mandou em várias redes aí. Vocês vão entrar aqui na nossa rede também. Esse é o canal do YouTube para vocês se inscreverem. Nós vamos ser entrevistados pelo Clodoaldo Araújo, que é o ganhador do aprendiz, do quinto aprendiz, e nós seremos entrevistados por ele contando sobre a nova Agile Think. E que mais que a gente tem aprontado, né? Estamos aprontando. Aqui um pouquinho da gente, né? Somos Agile Think, André Vidal, Débora e Leandro, mais a Sandra, o Carlos, a Stephanie, mais o Lucas, uma galera muito bacana. O Silas também está junto com a gente, fazendo várias coisas bacanas na empresa. Aqui, alguns dos nossos clientes atendidos, alguns de nossos produtos. Nossa agenda de julho, a gente já fez o webinar de FinOps, a gente já falou de técnicas de priorização, que foi o nosso workshop com o professor Silas Serpa, e de retrospectivas eficazes. Fizemos o workshop, o webinar, que foi com a Letícia e com o Regis, sobre LGPD, que também, professor, foi uma continuação do que a gente tinha falado. Oi? Está mostrando Você tá seu com Outlook. Oi, meu Deus. Não tem nada segredo, então não tem problema. Não tem mesmo, mas é que ele tinha mudado aqui. Pronto, agora está mostrando, certo? Tá ou não? Não está mostrando nada. Laiá. Mostrando só farra. Ai, ai, ai. Lindo, né? Lindo. É a estrela do dia. Da noite. Agora, vamos lá. Agora vai dar certo. Agora sim. Pronto. Agora foi. Então, como eu tinha falado, já fizemos vários webinars, vários workshops, agora em julho. O do Tobias a semana passada, do Marino, e hoje o seu, né? Na próxima semana a gente vai ter nosso amigo e parceiro Thiago França, falando da maneira que ele criou o método dele para passar no PMP e melhorar o inglês, professor, sem gastar muito dinheiro, e passou de primeira. E dia 29 teremos o Dragon Dreaming. Esse QR Code que vocês estão vendo aqui é o QR Code do nosso Linktree. Aqui vocês têm, tirando a fotinho dele, vocês acessam e têm acesso a todas as nossas redes e todas as informações dos nossos eventos, tá bom? Entrem para acompanhar a gente e as nossas notícias. E, contando da parceria nova, somos parceiros da Jornada Colaborativa e é por isso que daqui a pouquinho eu sairei, mas volto em breve, porque eu tenho que participar também de hoje do Jornada Cast para falar sobre o livro em que o Vidal escreveu o prefácio, eu fui curadora e coautora também, e a gente vai falar um pouquinho hoje à noite, mas temos essa surpresinha para vocês, que como parceiros nós vamos sortear 3 ingressos VIPs para o combo. Dos eventos passados, vocês conseguem assistir a gravação e podem participar desses próximos eventos. Sábado agora é o Jornada Ágil e Digital e no outro sábado o Jornada de Mulheres. Então foram 160 palestras em 13 sábados, que ainda tem alguns para acontecer. Viramos parceiros, ficamos muito felizes. Esse também é o QR Code para acessar mais facilmente. A gente vai mandar isso aqui para vocês depois. E por último, também só a nossa ação social junto à Agilidade contra a Fome, né? É a segunda temporada. Professor Farhad começa amanhã, né, professor? Com o treinamento, 2 dias. E a gente também tem aqui o QR Code para quem ficar interessado. São treinamentos de alto nível, pelo preço de uma cesta básica, e ainda a gente ajuda muitas famílias a se alimentarem e ficarem felizes. Certo? Agradeço a todo mundo a disposição de me ouvir. Fiquem à vontade, o palco é seu, professor. E até breve, que eu espero voltar antes de acabar. Um super beijo. Amanhã e depois eu vou falar sobre Prince2 Agile, que é um método híbrido. Tem governança e gerência segundo Prince2 e delivery segundo melhores práticas aí ágeis, né? Tem Scrum, tem Kanban, tem
todos os rituais, etc. É uma mescla dessas metodologias. E deu muito certo. Eu sou fã número 1. Já era fã do Prince, e depois que eu conheci o Prince do Agile, fiquei fã também do Prince do Agile. Eu fiz Prince to Agile com você, se eu não me engano, professor. Eu tirei a certificação com você. Ah, sim, sim. Quando eu estava em São Paulo, né? Sim. Sim, sim. Gente. Foi a vida regressa. Verdade. Vida regressa aí. Super beijo. Até mais. Boa sorte, meninos. Sucesso, professor. Até mais, pessoal. Bom, eu acho que agora o palco é meu, né? Esse palco aí, vocês estão vendo o Sahara. Esse aqui é a 10 quilômetros da capital. Eu não preciso ir muito longe para entrar no deserto. É vislumbrante. Nós pegamos um pôr do sol e depois ficamos comendo churrasco aí em cima de uma duna. Maravilhoso. Tirei várias fotos, vários vídeos. Bom, isso aqui é uma coisa interessante. Estou aqui definitivamente desde 15 de setembro de 2018. E uma vez que é um programa longo de 5 anos, eu vou ficar aqui até 2023. Isso depende de várias coisas, inclusive minha performance. Se meu desempenho for legal, eles vão me manter. E eu estou muito feliz aqui ajudando um dos países mais pobres do mundo. Na lista de IDH, ele fica no penúltimo. Depois desse aqui só tem mais um país e 5, 6 que não são nem na lista. Né? Porque eles são tão pobres que não tem nem estatística para aparecer nesse índice aí de desenvolvimento humano. Então, o que eu estou fazendo aqui realmente ajuda muito a humanidade. É um pouquinho longe da minha vida acadêmica, porque quando eu fiz meu doutorado, eu estudei fusões e aquisições. Realmente tem pouco a ver com o que eu estou fazendo hoje, mas na época, para mim, fazia todo sentido. Por que isso? Eu trabalhei por 6 anos na Hewlett Packard, na HP Brasil. E nesses 6 anos que eu trabalhei na HP, cada ano eu fui promovido. Então, era o que eles chamavam de high performer. Né? E eles tinham uma festa no final do ano para aqueles que eram desse clube aí de alta performance. Esse clube de alta performance era para vendedores, mas eu não era vendedor. Os vendedores elegiam entre eles aqueles que davam possibilidades para eles fecharem negócio. Eu ficava do outro lado, justamente controlando que as propostas que saem para cliente sejam de boa qualidade, que a gente possa depois implementar através dos projetos. Eu era responsável de PMO e depois gerente de operações de consultoria. Então, os outros vendiam sonho, nós que tínhamos que entregar. Então, eu tinha negociado com o meu chefe de eu fazer uma avaliação de viabilidade e também, digamos, a lógica da proposta seja uma lógica que não vai colocar em risco as finanças da HP. Aliás, uma das razões que me promoveram era essa. Quando eu era gerente de projeto, eu consegui economizar 2,5 milhões de dólares num projeto só. Somente descobrindo erros e trabalhando de uma forma diferente para entregar a mesma coisa com qualidade. Então, já naquela época, eu era muito orientado a valor. Então, junto com o cliente, a gente buscava aquele que maximizava não somente nosso lucro como HP, mas também satisfação do cliente, valor de novo, né, do outro lado. Então, eu estava muito feliz, porque na HP é verdade que nosso salário não era maior do setor, mas a gente tinha uma série de vantagens que compensavam. Uma das vantagens era treinamento.
Eles davam muito treinamento, muito certificação. A gente o tempo todo era estimulado de ficar na crista da onda de tecnologia. Então, eu gostei muito de trabalhar lá. É verdade que eles me demitiram, mas a demissão justamente foi baseada numa fusão-aquisição que, a meu ver, não fazia sentido, e depois se mostrou que não fazia sentido, e o CEO, naquela época, Carly Fiorina, foi demitida por causa disso. Só para vocês terem uma ideia, ela prometeu 15 mil demissões ao Wall Street. Ele falou, eu vou sanear, primeiro eu vou fazer uma fusão entre HP e Compaq, e eu vou criar as sinergias, vou consolidar e vou cortar custos e vou aumentar a rentabilidade. Bom, quando ela assumiu a empresa, o valor da ação tinha subido até $29. Quando ela assumiu, era 24. Quando foi demitido, era 15. Ou seja, em vez de criar valor para acionista, ele destruiu o valor. Então, essa aqui é uma das coisas que me fascinou. Falei, então, já era praticante, né, digamos, profissional na área de gestão de projeto, e falava que, bom, não deu certo porque o projeto, como gestão de projeto da fusão, não deu certo. Então, esse aqui era meu incentivo de usar esse tema para meu doutorado. Eu fiz um doutorado na Argentina, na mesma universidade e na mesma turma do ex-ministro de Educação. O Carlos Alberto Decotelli foi meu colega, e vou dizer para vocês, ele tem uma cultura geral enorme. É verdade que politicamente nós estamos em polos opostos. Eu sou de esquerda, ele era de direita, mas era direita esclarecido e muito estudado. Tinha conhecimento tanto de economia, tanto de finanças e tanto de muitas outras coisas que tinha estudado. É uma pessoa de muito valor e era professor da GV junto comigo. Agora a GV diz que nós não somos professores, né? Então é uma coisa que até me atingiu pessoalmente. Como é que nós somos professores? Desde 2003 sou professor, é verdade, professor convidado da FGV. Por 17 anos estou dando aula na FGV. Eu tenho cartão, crachá do professor. Eu entro no restaurante dos professores, eu tenho desconto nos livros, enfim. Tudo que os outros professores titulares, professores, digamos, concursados da FGV têm, nós também temos as mesmas coisas. Inclusive, em termos de titulação, às vezes, a gente tem praticamente a mesma coisa. A única diferença é que eles fizeram um concurso, entraram e nós fomos convidados para dar curso nesses cursos de MBA, de extensão, de cursos executivos, né, de cursos, digamos, para reciclagem dos executivos. Então, bom, eu fiquei muito chateado com tudo que aconteceu. Mas, voltando para a minha tese de doutorado, minha tese de doutorado era um pouco ousado daquela época, porque o tema era o seguinte: desafios de fusões e aquisições. E a tese minha, digamos, o problema central que eu tinha colocado era por que fusões e aquisições não geram valor. Olha, eu estou dizendo que, então, a maioria das fusões e aquisições fracassam. Bom, e a minha hipótese de base, quando comecei a pesquisa, era que a condução do projeto, né, digamos, a gestão do projeto, gestão do escopo, tempo, custo, enfim, as coisas que a gente aprende no famoso guia PMBOK, né, não foi bem aplicado. Mas, quando comecei a estudar, vi que não é bem assim. Quer dizer, a parte, digamos, de gestão de projeto, que junta essas duas entidades que trabalhavam, às vezes até como inimigos mortais, agora eles vão trabalhar juntos, é somente uma parte da equação. Para garantir o valor, tem outras coisas que entram no jogo. Bom, que outras coisas que entram no jogo? Então, eu vou mostrar para vocês 3 ou 4 slides, nada mais que isso,
e vou deixar a conversa correr com vocês, né? Para ver qual é o que vocês têm também para participar, para compartilhar comigo, de tal forma que a gente possa aprender juntos também sobre esse mesmo tema. Então, eu parti desse pressuposto que fusões e aquisições não adicionam valor ao comprador e não ao vendedor. Por quê? Porque depois que eu comecei a estudar, eu vi que normalmente quem vende ou empata ou perde muito pouco valor. Mas quem compra, na maioria das vezes, não realiza todo o valor que ele esperava. Por quê? Porque quem vende pelo valor atual, situação atual da empresa. Quem compra, ele compra baseado em uma esperança de sinergias, uma esperança de cash flow futuro, descontado a valor presente. Aliás, isso que eu vou falar para vocês, uma das coisas que acontece é que a gente super precifica a coisa que a gente compra. Né? A coisa que eu estou falando, a empresa que a gente adquire mais caro que deveria. E também, às vezes, o problema é a questão que a gente chama de strategic fit. Quer dizer, a gente compra a empresa errada. Foi o caso do HP. A HP não deveria comprar outra empresa de hardware, porque Compaq era uma empresa de hardware, fazia máquinas. Ele deveria ter feito a mesma coisa que o IBM fez. O IBM comprou uma empresa de consultoria, né? Na época, Price Waterhouse. Ele comprou o coração do Price, que era consultoria de negócio. E fez um spin-off de outras coisas que o Price fazia. Por exemplo, auditoria, etc. Não estou interessado nessa parte. Estou interessado em comprar a massa encefálica do Price. Conhecimento e consultoria de negócio. Então, ele fez uma integração de diversos. Uma empresa de tecnologia que se junta com uma empresa de consultoria de gestão estratégica. Então, digamos assim, estratégia que deu certo, IBM valorizou. Quando o HP comprou o Compaq, primeiro que comprou caro, a Compaq estava caindo. Então, segundo o herdeiro, Hewlett, o filho do Hewlett, ele era contra essa compra. Ele falava que não deveria comprar, ou se a gente vai comprar, a gente compra um pouquinho mais tarde, quando os valores do Compaq vão cair ainda mais. Então, eles compraram caro e compraram igual. Então, tinha muita coisa parecida. Então, em vez de fazer uma consolidação, digamos, um crescimento, houve uma redução. Ou seja, normalmente a gente fala 2 mais 2 dá 4. Nesse caso, 2 mais 2 deu 3. Porque as coisas, né, enxugaram de tal forma que a empresa perdeu muito mercado. E isso aqui foi fatal. Por isso que, então, o valor das ações da HP caiu. A HP fez outras fusões depois, tentou reerguer, não conseguiu, e agora rescindiu. Ou seja, ele fez um spin-off. Separou a parte de impressoras da parte que normalmente enterprise, de grande porte, computadores de grande porte, softwares, e fez 2 empresas. Eu não estou acompanhando mais os mercados, então não sei exatamente qual é o desempenho, mas me parece que a parte boa, que era impressoras de imagem, ainda sobrevive bem, está dando lucro, mas a parte que era hardware de grande porte e software, digamos, mais básicos e tudo mais, está sofrendo para sobreviver. Então, é isso que a gente chama. Então, existem outros fatores que intervêm para tornar uma fusão-aquisição um sucesso ou não. Então, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês e vamos falar um pouquinho sobre conceitos. E depois a gente volta para
conversar. Não sei se... ok. Vamos lá. Então, a gente vai fazer essa parte aqui. Vocês estão vendo minha tela? Diga sim ou não. Sim. Ok. Bom, Agile Team vocês já conhecem. Isso aqui eu pedi para mandar para mim esse template hoje. Eu gosto de vestir a camisa de quem está me dando oportunidades. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Débora, para o convite. Bom, então vamos ver o que a gente vai falar. Nós vamos falar fusões e aquisições na era VUCA, né? Logicamente que todo mundo sabe o que é VUCA. VUCA em português seria VICA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? Nós estamos exatamente numa situação parecida por causa da pandemia. Não é que a pandemia era uma coisa desconhecida, mas a ocorrência dele que não era previsto. Né? Já houve pandemias no passado. Dizimou metade da Europa, a peste negra. Né? Recentemente, no século passado, houve gripe espanhola que matou mais que na Primeira Guerra Mundial. Então, pandemia não é uma coisa que é novidade, né? Mas momento de ocorrência que pega as pessoas de calça curta. Né? Tivemos epidemias recentes, epidemias de SARS, nós tivemos epidemia muito mais letal, que era o Ebola. Ebola é altamente letal. E quando aconteceu, eu servia essa agência das Nações Unidas onde eu trabalho, chama-se UNOPS. A sede dele fica em Copenhague. A pandemia aconteceu em 2014. Eu estava lá. E eu me voluntariei para ir nesses 4 países que estavam com epidemia para ajudá-los, né, no combate e depois de reconstrução pós-desastre, que é minha especialidade. Uma das minhas especialidades, além de recuperar projetos de dificuldade, é reconstrução pós-desastre. Bom, era voluntários, né? Então eu me inscrevi na lista de voluntários, mas eu não fui escolhido. A minha missão na sede era 6 meses. Eu morava em Copenhague por 6 meses. Terminou, eu voltei para o Brasil e aí depois eles me convidaram para ir lá dar um workshop de 3 dias para o Ministério da Saúde. O que estava acontecendo naquele momento? Os centros de saúde, com clínicas, hospitais, etc., se transformavam em polo de propagação da doença. Quer dizer, em vez de ajudar, eles estavam matando a gente. Por quê? Porque não tinha salas de segregação, salas digamos, seguras, que quando a pessoa chega, primeiro tem que passar por aquele ali, antes de entrar no hospital, e o hospital tinha que ser, digamos, equipado com incineradores, tinha que fazer uma série de coisas. E outro, morreram cerca de 2.500 médicos que combatiam, médicos locais desses países. E esses médicos também eram professores universitários que formavam outros médicos. Então, muitos quintoanistas ou sextoanistas não tinham mais médico para se formar para poder ajudar a população. Então, a nossa agência, que é especialista em gestão de projeto, coordenava outras agências das Nações Unidas, tipo OMS, UNICEF, etc., para combater essa doença. Então, por isso que eu fui lá fazer uma oficina de gestão de programas. Então, a gente tinha 400 centros que a gente tinha que reabilitar para tornar apto a combater a doença. Então, eu fiz uma grande sessão de planejamento desse programa, de como fazer vários, digamos, entregas que tinha esse programa. Fiquei 3 dias lá. Foi a primeira vez que eu fiz visto de entrada e vista de saída. Na saída, eles me fizeram todo um teste para ver se eu não peguei o vírus letal. Aí, quando eu voltei para a sede,
desculpe, não ia para Sete, eu ia voltar para uma outra missão que eu tinha. Eu passei por Bruxelas também fizeram todos os testes lá. Depois eu fui para Istambul. Cheguei em Istambul, ninguém me perguntou onde eu estava. Aí eu fui para Teherã. Em Teherã eu ia dar um seminário sobre reconstrução pós-desastre. Então, cheguei lá, tinha 300 pessoas no auditório. Perguntei, você sabe onde eu estava antes de ontem? O pessoal assim, não sabemos. Aí eu estava em Libéria. E quando eu cheguei aqui no aeroporto, ninguém me perguntou de onde eu venho. Não pegaram a minha temperatura, não fizeram os questionários e tudo mais. Isso demonstra que vocês não estão aptos a digamos, combater um desastre tipo epidemia. Eles ficaram arara, porque os iranianos são muito orgulhosos. E eles tinham realmente todos um processo de desastre. Desastre para eles, desastre é terremoto. Lá tem bastante terremoto, tem inundação, tem terremoto. Bom, epidemia eles não tinham. Tanto é que agora, com a epidemia do Covid, eles foram altamente afetados, porque para epidemias eles não têm processos corretos. Né? Eles não agem corretamente. Mas para terremoto, para inundação, eles são feras. Então, rapidamente, digamos, restabelecem os serviços e ajudam as pessoas que são afetadas. Voltando ao assunto, eu estou dizendo, então, quando você tem epidemia, não adianta dizer que está longe, não vai chegar. Ele vai chegar. Então, você tem que se preparar. Do Teherã, eu voltei para o Brasil. Quando cheguei no Brasil, por incrível que possa parecer, existia todo um protocolo de chegada. Eles me perguntaram onde eu estava nos últimos 14 dias. Eu falei que eu estava em Libéria. Eles pegaram meu endereço. Bom, fizeram testes para ver se eu tenho febre, não sei o quê. E pegaram meu endereço. E pegaram onde eu estava sentado no avião. E verificaram quem estava perto de mim. Todo esse pessoal ficou em quarentena por 5 dias. Então, eles falaram, vocês ficam em casa, a gente vai lá e verifica a sua temperatura e tudo mais para garantir que vocês não estão com ebola. Então, quer dizer, é uma coisa séria. Então, protocolo, né, de saúde pública, de epidemia, né? Uma coisa que eu conheci desde 2014 e 2015. Então, quando aconteceu agora, eu estava bem, digamos, informado de como agir. Só não esperava que eu mesmo pegasse a doença. Eu peguei a doença, fui diagnosticado dia 25 de março, fiquei 12 dias no hospital. Felizmente, no meu caso, era muito fraco os sintomas. Eu só tinha tosse. Eu não tinha febre, não tinha problema respiratório. Então, realmente, no meu caso, foi rápido. E sim, eu tomei cloroquina, sim. Me deram 5 dias de cloroquina. Mas eu não sei se foi cloroquina que melhorou a minha saúde ou foi meu próprio organismo que combateu. Porque, embora eu tenha 62 anos, eu sou muito em forma. Eu jogava tênis 4 vezes por semana. Eu não fumei nunca na minha vida. Eu estou muito em forma, né? Isso me ajudou a ter, digamos, sintomas muito leves. Só que, de novo, eu sou meio porra louca mesmo. Saí da convalescência, retomei o tênis, exagerei e cortei meus ligamentos aí no braço. Então, agora minha carreira tenística desse ano ficou para ser feito ano que vem. Que aqui eles não fazem artroscopia, eu tenho que ir lá no Brasil para fazer, só vou em dezembro, enfim. A minha vida ficou meio bagunçado, porque eu gosto muito de jogar tênis, né? Antes eu gostava de basquete, mas os meus colegas cresceram e eu fiquei no tamanho que eu tenho, então eu tinha que me reciclar em outra coisa. Então, aquele negócio de Darwin, você tem que se adaptar à situação, né? Você tem que sair bem.
Voltando à questão de fusões, né? Então, eu estava falando para vocês, a fusão não necessariamente é empresas com fins lucrativos. Nós temos casos onde ONGs se juntam, ou até países, né, fazem fusões. Às vezes, os países se separam também. Né? No caso de Tchecoslováquia. Tchecoslováquia se separou, foi Eslováquia e República Tcheca. De maneira, digamos, amigável. Fizeram uma divórcio. A gente chama de cisão. Então, cisão é quando você separa. E fusão é quando você junta. Vamos falar um pouquinho da situação atual. Deixa eu ver se... ok. Bom, então, quando a gente fala de fusões e aquisições, a gente fala de transações de fusões e aquisições e de valores. Então, esse quadro mostra a situação desde plano real, mas no mundo, né? Desde 94 até abril deste ano, número de fusões e aquisições que aconteceram. Né? E essa queda abrupta agora, por conta do pandemia. Então, quando você tem situações, digamos, incertas, aí a gente volta para a nossa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Normalmente, as organizações postergam tomar decisão. Mesmo quando está tudo pronto para fazer uma transação, quando tem uma instabilidade, o pessoal diz, bom, vamos parar um pouquinho, vamos postergar, vamos fazer isso aqui mais tarde. Né? Normalmente, isso aqui, se todo mundo fizer, você entra em recessão. Se for muito grave, você vai entrar em depressão. Digamos, um movimento de manada. O movimento de manada faz esse tipo de situação. Olhem aqui o que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui a queda aqui por conta do... bom, você tem o 11 de setembro, mas também você teve o boom do internet que não deu certo. Então, aqui você tem esse aqui é boom de internet, as consolidações que foram feitas na época do boom do internet. Aqui você tem efeito de 11 de setembro e você tem também a quebradeira nas empresas de tecnologia, que reduziu a atividade de fusões e aquisições por um bom tempo. Depois você tem um crescimento aqui até crise de 2008, e crise de 2008 você vê que ele caiu. Né? E aí, lentamente, na época do Obama, ele foi crescendo. Esse aqui é pico, ano anterior de saída do Obama. E você vê que ele caiu na época do Trump, embora em termos de número de fusões e aquisições, ele é maior, mas em termos de valor são menores. Né? Então, você vê que os Estados Unidos já estava indo para uma recessão. Né? E agora, com a pandemia, ele despencou. Então, despenca fusões e aquisições junto com o PIB. O PIB caiu, não há, digamos, estímulo para fazer. Bom, mesmo quando você tem quedas abruptas assim, você tem ainda fusões e aquisições. O que acontece? As empresas que são capitalizadas têm dinheiro, compram as empresas que são quebradas, ou estão se quebrando. Então, é aquele negócio de oportunidade. Isso é uma das coisas que acontece, por isso que a gente tem ondas, né? E as ondas eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Não sei porque eu não consigo. Peraí. Bom, então, antes de a gente ir um pouquinho mais para frente, vamos conceituar exatamente o que a gente está falando aí. Quando a gente fala de fusão e aquisição, a gente está falando de transferência de controle acionário. Né? Bom, então, você tem o que a gente chama de aquisição, você tem o que a gente chama de disputa por procurações e você tem o fechamento de capital. Fechamento de capital seria o contrário. Você compra ações das empresas abertas em bolsa e você fecha capital. Né?
Isso a gente chama de LBO ou MBO. Né? Fechamento de capital seria o movimento inverso. Então, bom, quem fez essa atividade foi o Levi Strauss. Levi Strauss tinha ações na bolsa. Eu trabalhei também para Levi Strauss. E digamos, o herdeiro da Levi Strauss, ele decidiu de fechar o capital. Fechar o capital quer dizer comprar ações que estão na bolsa, e ele fechou, em vez de uma empresa aberta, ficou uma empresa fechada. Disputa por procurações é quando vários grupos de acionistas se opõem uns aos outros e tentam, digamos, pegar o lugar do outro. A gente chama, em inglês, a gente chama de hostile takeover, né? Quando um grupo acionário tenta desalojar o outro, comprar a parte dele e expulsar ele da empresa. Bom, aí a gente tem aquisição. Aquisição pode ser por fusão, ou outra palavra, incorporação. Quando duas empresas deixam de existir e um terceiro fica criado. Né? Então, nesse caso aqui, você tem uma fusão realmente. Você se junta essas duas empresas. Você tem uma coisa que a gente chama de aquisição de ações. Então, uma empresa é comprada por outra empresa. Simplesmente ele compra todas as ações. Então, ele incorpora a empresa através de aquisição. E pode acontecer também aquisição somente de ativos. Eu não estou interessado em comprar a empresa, estou interessado em comprar uma fábrica, ou uma linha de produtos, ou um segmento de atividade da empresa. Então, a gente chama de aquisição de ativos. Mas no mundo real, assim, mesmo as fusões e incorporações não são fusões realmente. Existe um grupo dominante que compra outro grupo. Mesmo que o outro grupo permaneça na empresa, mesmo na direção da empresa e tudo mais, você sabe que quem comprou quem. Por exemplo, Itaú comprou em Unibanco. Legalmente e, digamos, oficialmente foi uma fusão, mas todo mundo sabe que foi Itaú que comprou o Unibanco. Esse aqui é um dos exemplos. Durante minha tese, eu pesquisei várias fusões e aquisições no Brasil e no exterior, por isso que eu estou dando esse exemplo do Itaú. Outro exemplo seria, por exemplo, Antártica com Brahma. Né? Brahma e Antártica fizeram uma fusão. Né? Mas todo mundo sabe que foi Brahma que comprou a Antártica. Embora a Antártica era maior, em termos de ativos, em termos de valor, era maior que a Brahma. E depois, Brahma e Antártica fizeram mais aquisições, viraram um gigante mundial, né? Um gigante mundial de bebida, e se juntaram com uma empresa holandesa. Bom, nesse caso aqui, oficialmente foi a empresa holandesa que comprou a Ambev, virou Embev. Mas, no fundo, uma vez que os acionistas brasileiros eram muito mais ativos, eles que dominaram a empresa criada, a Embev. E Embev depois comprou aquele outra empresa americana, agora não me lembro o nome. Ele tem uma cerveja que parece água. Para mim não é cerveja. É a Budweiser. Busch. Anheuser-Busch. Anheuser-Busch, nome da empresa. Cerveja horrível, né? Mas tinha bastante volume. Maior mercado americano que ele dominava. Então, o Embev comprou Anheuser-Busch, virou Embev, Anheuser, alguma coisa assim. Mas todo mundo sabe que é Embev que comprou Busch, isso é fininho, né? Então, isso que acontece no nível macro. Mas existe também o que a gente chama de
ondas de aquisições. Vou mostrar para vocês alguns. Deixa eu ver o que aconteceu. Ok. Eu volto para cá. Ondas. Então, você tem o que a gente chama de ondas. Então, estudando economia, história econômica recente, do século XVIII, XIX até agora, a gente pode detectar algumas ondas de fusões e aquisições. A primeira onda foi a grande onda de 87 até 1904, onde você tem as ferrovias, né? E você tem a cartelização de empresas de petróleo, empresas de aço, né? A era vertical aconteceu no início do século XX, onde você teve empresas como Ford, né? O Ford, ele produzia tudo. Ele tinha até fazendas enormes na Amazônia, onde explorava borracha natural para fazer pneu. Então, de pneu do carro até vidro, ele fabricava ele. Então, era totalmente verticalizado. Então, compra de empresas, né, do mesmo de cadeia de valor, né, em termos verticais. Quer dizer, um cliente compra o fornecedor, que compra o fornecedor dele, então verticaliza e produz tudo, né? E aí você tem nos anos 60 a onda de conglomerados. A onda de conglomerados foi muito em função da ascensão do Japão. No Japão você tem grupos empresariais que têm múltiplos negócios. E os negócios não são diretamente ligados uns aos outros. Não existe relação de compra e venda entre as empresas do mesmo grupo. Então, o grupo ele é forte porque ele tem escala, né? Ele diversifica risco, né? Quando você compra empresas de outros setores e você fica na contrafluxo de movimentos de mercado. Então, essa aqui foi a onda de conglomerados dos 60. Depois você teve a era de consolidação, digamos, o hostile takeover, né? Aquelas guerras, né, que aconteciam, que um grupo empresarial com dinheiro comprava o concorrente, né? A mar, né? Dava preço, sobretudo na bolsa de ações, e comprava a empresa, comprava o controle acionário das outras empresas. Então, esse aqui foi nos anos 80. E nos anos 80, nós temos também dois fenômenos. Um fenômeno de Reagan nos Estados Unidos e nós temos o fenômeno de thatcherismo na Inglaterra, né? No Reino Unido, onde houve muitas fusões e aquisições. É nessa hora que o Reino Unido vendeu empresas lendárias, né? Tipo Land Rover foi vendido para, acho que o Land Rover foi vendido para os indianos, enfim, coisas assim dessa natureza. 2/3 das empresas britânicas foram vendidas para os americanos. Então, e também você teve a onda das empresas. Bom, nos anos 80 começou, mas nos anos 90 ele acelerou. Gigantes na área petroquímica e farmacêutica, um comprando o outro, virando gigantes, né? E, finalmente, você tem a era atual, onde você tem uma onda de fusões e aquisições, né, mais voltadas para a área de tecnologia. Então, você tem consolidação na área de biomassa, você tem ainda na área farmacêutica, você tem na área informática. Então, você tem esse tipo de coisa. Bom, existe também variações regionais. Por exemplo, no Brasil, houve consolidação e fusões e aquisições muito intensas na área bancária. Eu me lembro muito bem quando cheguei no Brasil em 83, né? Eu
casei com uma brasileira em Paris, ela me trouxe para o Brasil. Até hoje ela disse que trouxe uma mala sem alça para o Brasil. E eu digo para ela que ela foi caçar um marido europeu, acertou um iraniano. Esse é o problema dela, né? Não é meu problema. Mas, voltando a 83, quando cheguei em 83 no Brasil, a gente estava em plena crise de dívida cambial. A gente tinha uma dívida enorme, dívida externa enorme. E, naquela época, tinha algo em torno de 400 bancos no Brasil. Quando eu fiz minha tese de doutorado, esse número tinha caído para em torno de 130. Hoje, a gente tem menos de 100 bancos no Brasil. Então, consolidação da área bancária é uma onda de fusões e aquisições. São bancos maiores comprando bancos menores. O campeão disso aqui é Bradesco e Itaú. Bradesco e Itaú, eles cresceram muito através de fusões e aquisições, comprando bancos menores, né? Aliás, Itaú faz parte da minha tese como exemplo de processos de integração. Eles têm um departamento de fusões e aquisições com metodologia própria, que sabe exatamente como fazer, no primeiro dia o que tem que fazer, na primeira semana o que tem que fazer, etc. Quer dizer, eles têm tudo mapeado, por isso que quando eles fazem aquisições, na maioria dos casos, eles têm sucesso total. Às vezes, também eles têm problema. Eles compraram um banco de negócios francês, que até agora não foi totalmente integrado no Itaú. Quando você vai para esse departamento do Itaú, você sabe que você está em outra empresa. Então, ele não foi totalmente integrado no Itaú, né? Eu brinco, eu gosto de ficção científica, entidade Borg, né? Resistência inútil, você será incorporado, né? Então, isso aqui é o chavão que a gente usa muito na área de fusões e aquisições. A cultura mais forte, normalmente, expulsa a cultura mais fraca. E, então, aí que entra, né? Quem compra quem que pode fazer a diferença. Eu me lembro muito bem, Banco Real foi comprado por Ambro, um banco holandês. E o Ambro, quando comprou o Real, manteve a cultura organizacional. Então, ele não, digamos, não mudou a maneira de trabalho ou visão, as coisas que estavam no banco. O Banco Real era precursor na área de meio ambiente, né? Aquele negócio de green banking, né? Então eles tinham toda essa filosofia. E havia uma possibilidade de Barclays comprar essa empresa holandesa, né? Ambro, ou Santander compra. E eu estava dando aula para essa empresa, aula de gestão de projeto, e as pessoas falavam para mim: pelo amor de Deus, nós queremos que os ingleses comprassem, porque a cultura do Barclays era muito mais parecida com a cultura do Ambro Bank, e Santander era totalmente oposto. Eram conquistadores espanhóis que iam detonar o banco. Dito e feito, né? Realmente, eles chegaram como conquistadores, né? Isso aqui é uma das coisas que a gente fala nas fusões e aquisições. Bom, fora ondas. Ok. A gente tem também no Brasil ondas que acontecem, né? Então, você tem aqui, eu estou mostrando para vocês, fusões e aquisições no Brasil, desde Plano Real, né? Então, você vê que Plano Real fortaleceu a economia brasileira pela estabilidade, houve um estímulo para fusões e aquisições aqui, sobretudo na área de telecomunicações, na área de energia elétrica. Então, você vê que então houve uma onda. Depois você tem a queda aqui, né? Aqui foi problema do crise que aconteceu na Rússia, no México, e desvalorização no Brasil. Então, você tem a queda que acontece aqui.
E depois você tem uma onda muito grande, muito significativa na era do governo Lula e na era do governo de Dilma. E até esse elan continuou na era do Temer e atualmente, né, ainda tem sustentação. Então, você tem ainda uma possibilidade de crescimento. Só que em 2020, o que aconteceu? Por causa da pandemia, todo mundo apertou o freio porque VUCA, de novo. Então, volatilidade e incerteza afastou as empresas das aquisições, até que as coisas clareassem. Por quê? Por que isso? Porque quando você faz a fusão, a ideia é você criar valor através de sinergias, através de junção das estratégias das organizações, conquista de mercados, enfim, tem uma série de coisas. Então, quando você está em recessão, e no Brasil, creio que a gente vai entrar em depressão, a tendência é decidir de não aventurar, porque você pode perder o dinheiro que você está investindo na outra empresa. Por isso que, então, este ano que não vai ter muitas fusões e aquisições, mas no ano que vem vai haver bastante, porque muitas empresas ficaram baratas. Então, as empresas que são capitalizadas podem comprar as empresas que estão em dificuldade. Né? É só para a gente conceituar aqui, você pode ter digamos, um eixo de extroversão competitiva e você pode ter um eixo de introversão distributiva. O que quer dizer isso? Inserção competitiva é via quebra de barreiras de entrada, desestatização, fim de monopólios, modernização institucional, enfim, onda liberal. Então, quando você tem uma onda liberal, você tem uma inserção competitiva. Isso aconteceu na época do Collor, que ele abriu mercado de informática, abriu importação de veículos. Então, você tem essa onda que aconteceu naquele momento. Depois você tem uma introversão distributiva. Qual é o propósito dessa introversão? Nacionalismo nativista e protecionista, abertura de leque de atuação do Estado, monopólios mantidos e justificados pelo binômio segurança e soberania. Eu acrescentaria monopólios naturais são difíceis de você vender, porque qual é a necessidade de você vender uma, digamos, hidrelétrica para chineses? O que você ganha com isso? Você perde a questão de segurança nacional, você perde controle de ativos estratégicos. E isso aconteceu, então, entre 2003 e 2013, você teve, digamos, muito mais fusões e aquisições com viés introversão distributiva. Ok, bom, então, aquilo que falei para vocês, você tem uma onda na época do FHC, que você tinha mais ou menos umas 300 fusões por ano, né, em média, e era muito mais voltado à abertura econômica, privatizações, né? Depois vem a onda de campeões nacionais com Lula, né? Então, números subiu para em torno de 500 fusões e aquisições por ano. E, finalmente, a nova matriz econômica tão, digamos, criticada da era do Dilma, fez com que as fusões e aquisições ainda mais aumentassem, né? Então, virou 800 por ano, em média. Então, você vê que são estímulos. Então, sobretudo, essas duas ondas. Bom, a primeira onda também, financiamento público, o BNDES foi uma das fatores, né, que estimulou esse tipo de situação. Fundos de pensão são grandes patrocinadores desse tipo de atividade, né? Bom, finalmente, eu vou falar para vocês qual foi a conclusão que tirei
da minha tese. Eu mostrei na minha tese que algo em torno de 60% de fusões e aquisições não gera valor para o comprador. E mais ou menos 40% dá certo. E eu fiz isso aqui através de casos. Eu estudei 12 casos de fusões e aquisições ao longo de 15 anos no Brasil e usei vários indicadores. Indicadores anteriores à fusão e indicadores posteriores à fusão para demonstrar se houve ou não ganho. E ganho não é somente balanço patrimonial. Eu fui atrás de indicadores que sejam mais, digamos, mais voltados para a teoria econômica. Atualmente se fala muito mais de precificação do mercado. Então, se o mercado ele é perfeito, ele consegue antecipar os resultados futuros, né? Então, eu comparei justamente as empresas que eu escolhi foram todas empresas abertas, cotadas em bolsas de valores, para que eu possa verificar as cotações antes do anúncio da fusão-aquisição e pregões posteriores. E nos pregões posteriores que você pode verificar se o mercado julgou a fusão um gerador de valor ou não. Então, isso que eu estudei. Verifiquei se o mercado, por exemplo, apostou que foi uma boa decisão, as ações sobem, né? E aí, então, depois você pode verificar, através de indicadores de balanço patrimonial e tudo mais, se realmente a fusão foi um sucesso ou não. Então, isso aqui é uma das coisas que você pode fazer. E inverso também, se o mercado considerou como uma má decisão, né? Se realmente, posteriormente, essa empresa resultante foi ou não uma empresa fracassada. Então, por isso que eu estou dizendo, eu mostrei que, então, em 60% dos casos, a empresa resultante que fica com o comprador, né, perdeu valor e não conseguiu realizar as sinergias. Bom, eu falei para vocês que, basicamente, eu descobri 3 fatores. 2 primeiros fatores mais importantes que o terceiro. O primeiro fator, falei para vocês que era precificação errada, né? Ou seja, supervalorização da empresa-alvo. Né? Às vezes, por mérito também de vendedor, que consegue, né, tentar capitalizar sobre sinergias futuras do comprador. Então, ele diz, você vai ganhar comigo, então me dá um pedaço aí que você vai realizar depois. Mas isso é uma falsa, digamos, tentação, porque o vendedor vende coisa existente e o comprador compra um sonho futuro, né? Então, é isso que a gente tem que entender, que às vezes você paga caro e você não consegue desfrutar todo o retorno. Segundo causa que eu descobri foi a questão de comprar a empresa errada, né? Ou seja, estrategicamente, metodologicamente, não havia, digamos, racional correto para comprar a empresa que foi comprada. Deveria comprar outra coisa ou crescer de maneira orgânica. Então, esse aqui é a segunda digamos, possibilidade. Terceira possibilidade é quando a integração não é bem feita. Bom, também ele volta para a questão de primeiro ponto, que era superestimação de valor. Porque às vezes você compra a empresa, você pensa que os quadros, né, os empregados que são lá, que são dentro dessa empresa, que são fatores de sucesso da empresa, vão permanecer. Mas, às vezes, tem debandado desse gente. Quando essa gente pega seu pão e vai embora, e aí a empresa não realiza as sinergias que ele pensava que vai realizar.
compra, por exemplo, uma empresa de alta tecnologia pelos cientistas que estão na empresa e esses cientistas vão embora. Então, isso que pode acontecer. Outra coisa é demora na integração e oportunismo dos concorrentes. Quando duas empresas se juntam na fase de integração, há muita perda de energia, muitas brigas internas, né? E o concorrente pode aproveitar esse momento para pegar um pedaço aí do fatia de mercado. Então, essa aqui é uma das coisas que faz com que todo o potencial que foi calculado no momento de precificação da compra não se realize. Então, aí a empresa, em vez de criar valor, ele destrói valor. Bom, eu acho que eu falei assim, direto, por muitas horas. Eu vou parar essa compartilhamento de tela, porque agora a gente vai debater. Eu vou abrir o debate. E eu gostaria de saber quem de vocês já participou em fusões e aquisições e qual é a opinião de vocês sobre o que eu falei para vocês. O que eu falei para vocês faz sentido, não faz sentido? O que nós podemos aprender juntos? Professor, primeiro, muito legal, foi bastante esclarecedor aí todo o modelo, né, que é utilizado para fazer a fusão e aquisição das empresas. Eu, pessoalmente, eu não sabia todos os pontos que a gente tem que observar. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, que me saltou aos olhos, né? Eu participei de uma fusão, que foi na época do Santander com o Real, né? Real, né? Posso dizer para você que assim tenho as minhas visões sobre o que aconteceu. Talvez não seja legal até externalizar aqui, mas uma coisa que me chamou a atenção que é justamente a integração, né? Que você citou, que é um dos pontos que mais pegam para esse modelo de fusão e aquisição. E foi justamente aonde eu vi que tinha maior fragilidade quando houve a fusão do Santander com o Real. Dentro dessa jornada aí, dessa pesquisa que o senhor fez aí dentro das empresas de mercado, quais os bons casos que dá para citar, além do Itaú, lógico, né, que já foi citado? Bom, digamos, a jornada da Brahma, que comprou, digamos, Antártica, depois comprou Ambev, é um caso de sucesso tremendo. É uma acumulação impressionante de valor. Esse aqui é um bom caso aí de estudar. Outro caso que vem à minha cabeça é junção de empresas em torno da empresa de informática brasileira, TOTUS. TOTUS ganhou valor quando comprou concorrentes. Então, esse aqui é um dos casos que pode ser mencionado como um bom exemplo aí de integração, mas muito mais bom exemplo de escolha correta de empresas e precificação correta. Eu falei que tem esses três parâmetros: comprar a coisa certa pelo valor certo e integrar bem. São essas três coisas que a gente tem que fazer direito. Se uma desses aqui falhar, valor não é criado. Inclusive a Carolina, né, que foi falado da Embev, né, virou AB Embev, né, o nome da nova empresa. Pessoal, Anheuser-Busch Embev, né? Isso. Pessoal, vou deixar o espaço aberto aqui para perguntas. Quem quiser pode destravar a câmera, destravar o som. Vamos lá aproveitar o Farrah aí, ele aparecendo o nosso oásis no deserto.
Na verdade, eu posso dar o meu depoimento aqui da parte de fusão, sim, professor, porque eu passei por várias, na verdade. Eu comecei a trabalhar no Banco América do Sul, não sei se o senhor já ouviu falar, que era um banco totalmente só de japoneses, né? Eu me Depois lembro. disso veio o Banco Sudameris, que fez essa aquisição. Em seguida veio o Real, que eu também participei, e aí veio o ABN AMRO Bank também, que eu participei junto. Você sobreviveu? Você continuou na empresa? Isso, não, eu O saí. Highlander. Highlander, isso, é dado esse nome para mim e para todos que sobreviveram, né? Nós éramos os Highlanders de lá. E aí, na época, antes do Santander fazer a aquisição, foi feito foi dissolvido, né, a parte de TI, que uma parte foi para a Tata, que é a empresa de indiana que estava né, se adaptando ao Brasil, e que eu fui para a Tata, na verdade, e a outra parte foi para o pessoal da IBM, que eu não sei se ainda está, acredito que sim, né? E aí depois veio o Santander, fez essa aquisição, só que eu acabei saindo antes do Santander fazer essa aquisição. Mas o meu relato é assim, desde a época do primeiro banco, onde foi feito todas essas aquisições, perde-se realmente um pouco o valor, né? Perde-se a cultura que já foi adquirida, a conquista dos clientes também, isso acaba se perdendo muito, né? Eu não sei como foi da parte do Santander, mas na época que eu estava na parte do Banco Real e do ABN AMRO, foi muito bom, foi muito gratificante essa aquisição, porque nós aprendemos a cultura deles, né? Era um banco assim bem família também, onde se prezava muitas pessoas, né? A gente não era apenas um número lá dentro, que em muitos lugares corporativos ainda assim, né? A gente é considerado apenas como um número dentro da empresa, a gente não agrega valor, agrega o número, né? Que a empresa acaba adquirindo. Então, tem de novo, né, essa parte da perda da cultura, perda de valor, né? Identidade, né? Identidade. Isso, Identidade. exatamente. Isso, e acaba perdendo tudo que a empresa acaba ganhando, né? Quando tem essa aquisição essa empresa vem e acaba fazendo uma aquisição nova, perde-se todo o processo, toda a parte do fluxo que foi absorvido, né, porque eles não querem mais seguir esse procedimento, né? Então, isso foi muito ruim nessa parte de aquisição. Então, esse foi, assim, é o relato desse meu passar aí de Highlander nessas empresas. Realmente. Eu fiquei muito curioso de dizer, mas eles me mandaram embora, eu fui promovido 5 vezes em 6 anos. Por que você destrói valor desse jeito? Quer dizer, o que a empresa ganha com isso? Deveria manter os melhores e, nesse momento, digamos, eliminar as pessoas que têm baixo desempenho, né? Mas fusão e Exatamente. aquisição não funciona assim. É. O alta gestão decide uma coisa e, às vezes, no meio do caminho, ele é desvirtuado. Quer dizer, a coisa é de um volume tão grande e você perde o controle e você fez besteira. Exatamente. Acontece. Professor, eu tava me lembrando aqui, porque quando a gente começa a lembrar da nossa ficha suja, né? Eu lembrei que eu passei também por uma outra fusão, que foi a BMF com a Bovespa na época, né? Eu trabalhava na BMF nessa época, que foi feito os lançamentos dos IPOs, né? De ambas as empresas, que foi um sucesso, e meses depois a gente estava fazendo a fusão da Bolsa, né? da Bolsa Única. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos pegar o lado contrário, que é a cisão, né? A gente falou da fusão, falar da cisão. Como o senhor é uma pessoa viajada, está sempre antenado aí com tudo que a vanguarda no pensamento de gestão e tudo mais,
E me veio à cabeça a parte do Brexit, né? Que é a Inglaterra saindo do bloco da União Europeia. E nesse momento atual, ninguém contava que existiria uma pandemia. Quando a gente vai fazer essa cisão, fazer o spin-off, qual que são os pontos que a gente tem que observar? Para a fusão ficou claro, e para a cisão? Só para ajudar, né? Bom, quando eu entrei na HP, a HP fez uma cisão. Eles tinham uma linha de produtos de medição médica, medição, enfim. Justamente a HP foi criado com esta área de medição. Né? E esta parte que eles fizeram um spin-off no mundo todo. E no Brasil, quem ficou na frente como coordenador, como gerente desse projeto aqui no Brasil, foi meu amigo Alonso Soler. Então, uma das coisas que, digamos, eles colocaram como princípio para esta cisão era, bom, a gente estou falando agora das duas empresas. Então, a empresa que ficou, que a HP, que era muito maior, que ficou, e a empresa nova. Então, a empresa nova não tinha sistema, não tinha prédio, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, ela tinha que começar inventando coisas. Né? Então, uma das coisas que eles colocaram como princípio era vamos imitar a empresa mãe, né, que a gente está se separando, e vamos inventar coisas novas que não funcionavam na empresa mãe. Né? Então, keep the best and change the rest. Ou seja, aproveitamos que é uma empresa nova, então vamos criar coisas que não davam certo na empresa mãe, mas as coisas que eram boas na empresa mãe, a gente imita, a gente colocou tal como. Né? E foi um sucesso. Foi um sucesso porque a parte de integração era mais interessante, mais importante. HP já era assim desde criancinha. Por quê? Porque na época de Segunda Guerra Mundial, depois que as encomendas de defesa acabaram, a empresa tinha crescido por fazer aquelas encomendas. Encomendas minguaram e aí, pela primeira vez, a HP começou a demitir pessoas. E aí, então, os fundadores, Hewlett e Packard, eles falaram, nunca mais nós vamos demitir por razões econômicas. Para isso, o que eles faziam? Eles quebravam a empresa em divisões, em áreas de negócio, como se fossem pequenas empresas. Então, essas pequenas empresas tinham que ser viáveis, justamente para evitar demissões por razões econômicas. Tinha demissões por falta de desempenho. Esse aqui era implacável. Mas não porque, bom, o negócio não está indo bem, eu vou reduzir 20% do meu pessoal. Né? Até chegada do nosso amiga Carli Fiorina, né? No ano 2000. Né? No ano 2000, a HP não mandava embora a gente por razões econômicas, né? Que não passava por isso. Eles contratavam quando tinha mercado e tentavam manter o mercado para não demitir. Então, era esse o espírito, HP Way, né? A gente chamava. Então, a empresa era, digamos, 140 empresas dentro da mesma empresa. Tinha áreas de negócio totalmente autônomos. Eles usavam alguma coisa corporativa centralizada, mas eles tinham autonomia de ação. E eles só podiam crescer, contratar gente, se tinham um plano de negócio a longo prazo. Com isso aqui, Muito então, bom. eles tinham de ter sobressaltos. Mas depois que chegou a Carli Fiorina, assim, demissão na HP virou moda. Né? Cada ano tinha demissões. Até hoje, então, Entendi. não tem mais aquele ideia de Speedway foi colocado de lado. Então, virou uma empresa capitalista como qualquer outra.
perdeu um pouco a identidade que a colega A estava essência da empresa, né? Acabou perdendo a essência. digamos, o espírito foi embora. Uhum. E Entendi. nas cisões, normalmente você tem que identificar a área. Normalmente você faz isso aqui ao longo do tempo. Você não faz isso de maneira drástica. Para dar tempo para a área que você vai separar tenha a possibilidade de andar com suas próprias pernas. Porque se você não fazer assim, você não vai poder vender ele bem, né? Então, a ideia de cisão é também valorizar, quer dizer, ganhar dinheiro com isso. Então, se você não fazer isso direito, ou a empresa ou acionistas que vão comprar, eles não vão valorizar a empresa que vai ser spin-off, vai ser, digamos, separado, né? Cisão. A gente chama de cisão. Quando você faz uma cisão, a empresa que você vai separar deve ter um valor. E se você não fazer isso aqui direito, você vai ter problema. Digamos, o problemático em termos de gestão de projeto é a mesma. Você tem que tentar criar valor. No spin-off, sobretudo, né? Porque senão ele não é atrativo. Como que você vai fazer um IPO para a nova empresa, para as pessoas comprarem ações de uma nova empresa que você vai criar, separando uma área de negócio sua, né? Entendi. Professor, a Carolina Freitas levantou a mão aqui para fazer uma pergunta. Carol, fica à vontade. Na verdade, eu ia colocar também algumas experiências que eu tive em situações diferentes aí de fusão, né? Acho que a primeira que eu participei, assim, um pouco rápido, uma fase meio um pouco rápida, mas foi em 2007, a Júlio Simões, que é uma transportadora, né? Que um insight legal que eu lembro dessa época, que o Júlio Simões, o que ele já é falecido hoje, né? Ele falava assim, que no mercado de transportes, ou você compra ou você é comprado. Então, essa era a tática dele. Ele saiu comprando muitas empresas na época, né, de transportadoras de pequeno porte. E aí, o que o pessoal mais reclamava era que essas pequenas empresas tinham uma cultura muito difícil de lidar. E eles eram uma empresa familiar, mas mesmo assim eles sentiam essa dificuldade com essas pequenas aí pelo Brasil todo, né? Depois eu passei pelo Itaú, eu estava no Itaú quando teve a fusão com o Unibanco, estava prestando consultoria pela Everest, não especificamente no projeto de fusão, mas lá eu senti, realmente, foi uma fusão de sucesso, mas internamente o clima organizacional lá ficou bastante pesado nessa época. Então, acho que tem esse outro lado, né? Sobretudo do lado do Unibanco, né? Porque Itaú que comprou o Unibanco tinha uma cultura diferente. Sim, e eu estava dentro do Itaú, e dentro do próprio Itaú, assim, o clima era bem ruim. De você ver pessoas chorando no banheiro, enfim. Era uma situação bem desagradável estar lá naquela época. Até porque teve uma ocorrência que quando anunciaram a fusão, tinha alguns consultores, não me lembro se era da Price, que saíram com a informação para fora, e aí parece que era uma informação sigilosa, que não podia rolar, tal. E aí muita gente aproveitou a informação sigilosa e comprou ações na bolsa. E aí isso também deu um puta problema lá. Foi bem complicado. Agora eu estou na Claro, a gente está passando por uma fusão no meio da pandemia com a Nextel. Então, assim, é uma situação bem diferente também. A gente está recebendo os colegas nas equipes, né, que eram da Nextel. E participei também na Claro da fusão com a NET e com a Embratel. Essa fusão eu era gerente de projetos do projeto de fusão. Então, foi, assim, uma experiência realmente muito desafiadora, assim, foi bem desafiador trabalhar nessa frente. Muito legal. Embratel é um caso interessante, porque naquela época tinha espelhos, né? Como era o nome da espelho do Embratel? Era Intelig, pode ser?
Intelig, né? Do LD21? Sim, não, mas que na época das privatizações de telecomunicações, eles criaram os espelhos, né? Por exemplo, você tem aquela empresa do Curitiba que era espelho do Brasil Telecom. Você tinha a BCP, que virou Claro, daí você tinha a Telefônica, que virou Vivo, né? Porque tinha a parte do Telefônica celular, né? Que era o Telesp celular na época. A Telefônica comprou a Vivo, né? E pegou a marca. Uhum. Justamente isso. Assim, a gente vai falando, né? Eu lembrei de uma outra também, pela qual a gente passou, que essa passou eu e o Leandro, né? Que foi na época em que o Itaú fez uma fusão com a Porto Seguro. Assim, Sim, esse aqui também foi famoso. Nenhuma comprou a outra, mas uma ficou com X% de uma e a outra uma porcentagem também. Pessoal, a gente já está chegando ao final da live e a gente tem aqui três ingressos para sortear, né? Do Jornada Colaborativa, a Jornada Ágil Digital e a gente também tem da Jornada Mulheres, tá? Vamos fazer o sorteio, Farrah? Sim, vocês que têm que fazer sorteio. Eu não sei como fazer sorteio. Então tá bom. Sorteio então, não entendo. Eu entendo de fusões e aquisições, de recuperação de projetos sem dificuldade, agora de projetos de desenvolvimento, mas de sorteio eu não entendo nada. Não, é verdade que eu trabalhei 1 ano para uma empresa de tecnologia na área de lotéricas. Mas lotérica não é exatamente um sorteio, né? É tudo automático. Olha só. O grande Henrique Mariano, desculpa, cara, acabei de ver que você levantou a mão aqui. Por favor, faça a sua pergunta. A gente aguarda mais 5 minutinhos antes de fazer o sorteio. Pode falar. Manda bala. Opa, obrigado. Desculpa pelo finalzinho do material. Só queria comentar e pegar seu gancho, Farhad, que é assim, eu participei também da cisão da Credit Card, né, e nesse que a gente conversou agora há pouco. Trabalhei um tempo no Unibanco e também participei da fusão do Itaú Unibanco. Como você falou, talvez uma compra, mas no fim do dia tinha uma proposta de valor muito interessante dos dois, ou seja, o Unibanco estava numa situação buscando um banco pela situação, às vezes não tem um familiar ali que cuidasse do banco, eles estavam interessados em alguém que mantivesse, que crescesse o espaço, e o banco, o Itaú estava também buscando um banco mais humano, talvez, com uma visão assim. Então, pelo menos o discurso dos dois era um banco de engenheiros tentando trazer um banco de pessoas, né? O Unibanco um banco de pessoas e o Itaú com muito mais de engenheiros. Eu participei muito do processo e eu acho que tive um fator que foi muito importante, a cultura das empresas já tinha uma demanda reprimida dentro do Itaú. Tinham pessoas que tinham vindo da Credit Card, da Orbital, pessoas do Bank Boston, e essa questão cultural, quando veio o pessoal do Unibanco, juntou um outro grupo, teve muita inteligência na hora de fazer a fusão, as posições foram diversificadas, tinha áreas que eram mais pessoas do Unibanco, mais do Itaú, então isso foi um processo. Eu queria perguntar para você, assim, na questão cultural, e mais que isso, essa visão de ter um valor na hora de fazer a fusão, você acha que isso favorece, e isso é determinante para ter essa percepção? Ou é um pouco da sorte do processo, ou seja, das coisas caminharem bem? O que você acha? A parte cultural ajuda quando eles são semelhantes na fase de integração. Na parte, digamos, pré-fusão, quer dizer, pré-anúncio da fusão, o que vale muito é a escolha correta de empresa-alvo e due diligence para comprar coisa certa, quer dizer, com preço certo. Então, esse aqui que é fator fundamental. Mas a cultura, ele ajuda na integração. Quanto mais semelhante, mais fácil a integração. Se for muito diferente, você vai ter conflitos. Agora, aquele negócio, change management, se você conseguir fazer uma gestão de mudanças adequada, você vai evitar muitos dos problemas que isso pode acarretar. Então, fusão é uma coisa que depende muito de change management, né? Que não é a minha área. Eu não gosto muito de soft skill, eu gosto mais de hard skill, mas a luta é luta, né? Se me mandarem fazer um change management, também faço.
A contragosto eu faço, né? Eu sei como fazer, mas não é o que eu gosto. O que eu gosto mais é coisas mensuráveis, né? Coisas mais palpáveis, né? E esta parte cultural realmente é um desafio. Nessas horas, eu chamo os universitários, os especialistas nesse assunto têm que arregaçar as mangas e atacar o problema cultural. O problema cultural é real e justamente porque eu não acredito em empresas, eu acredito em grupos de pessoas que estão lá ou na direção ou na execução orientados a um mesmo objetivo. Então, são pessoas. E quando tem pessoas, a gente fala de cultura, a gente fala de relações humanas. Então, essa parte é fundamental. Pode fazer a diferença entre ganhar ou perder dinheiro na compra e venda de empresas. Você tem o caso famoso do Casas Bahia, né? Casas Bahia, que foi comprado pelo Pão de Açúcar, né? Culturas totalmente diferentes, né? O judeu de um lado e a Abílio Diniz do outro lado, que tinham personalidades totalmente diferentes. E saiu faísca. Teve problemas, né? É verdade que, bom, quando os franceses chegaram aí, compraram os dois, aí apaziguou tudo, né? Ficou tudo francesado e terminou em vez de pizza, né? O que os franceses comem? O bourguignon, bourguignon. Mas realmente a parte cultural é um desafio à parte. Você tem razão. Professor, para finalizar, é aquele negócio, né? Vai puxando uma pena, parece o galinheiro inteiro. Empresas que têm uma mentalidade ágil, né? Recentemente, uma grande empresa, uma das Big Five, adquiriu uma empresa de agilidade que trabalhava com ágil, desenvolvimento aqui no Brasil. Isso recente, faz uns 3, 4 anos mais ou menos. E se criou uma terceira empresa, lógico, encapsulada dentro da Big Five. E deu errado, deu tudo errado, né? Deu errado para os dois. Deu errado para os Tá dois. vendo? Não, porque Big Five, por natureza, é um Titanic. Ele não muda. Predador. Não, é Predador, Titanic. né? Ele é pesado, ele é burocrático, ele está cheio de panelinhas, cheio de probleminhas. Então, agilidade não tem nada a ver com Big Five. Não vai sobreviver. Sem dúvida. Mesma coisa aí, o PMI. Quando o PMI compra essas empresas aí, comprou esse Agile, como é que chama esse negócio aqui? A Agile ainda não comprou, não. Mas o Disciplina Agile, né? Do Scott Elmer. E antes comprou outra empresa que fazia medição de maturidade que não deu em nada. Essas coisas que a PMI faz é totalmente imbecil. Não tem nada a ver. Entendi. Debbie. Oi! Voltaste. Você voltou na hora certa. Falei André, que eu ia voltar. Levantou a bola para você esmachar aí. Só cortar? Exatamente, só cortar. Muito bem. Foi tudo bem? Vocês ficaram bem? Desculpa a minha ausência, mas foi por uma boa causa. Eu estava falando de como não escalar no caos, não é mesmo? O caos e fazer o caos. E quase fizeram o caos na minha vida, isso eu vou dizer, viu? Débora, bem, por favor, só vou te dizer uma coisa. Modesta à parte, foi uma boa apresentação, você perdeu. Olha, eu tô o quê? Tô chateada, #chateada, triste, de verdade de não ter ficado, mas foi por uma boa causa, então peço desculpas a vocês, principalmente a você, meu amigo e professor, por não ter estado aqui, mas tenho certeza que essas pessoas maravilhosas lhe receberam muito bem, né? Não sei, a plateia que tem que dizer se gostou ou não gostou, mas eu gostei da interação com o pessoal. Eu sempre que bom. Com a audiência. Que ótimo. Já teve sorteio? Como é que tá? Ainda não?
Opa! Ainda Agora não, com voz. vamos fazer agora, vamos fazer Agora Eu com agora. cheguei voz. o quê? Cheguei para trazer alegria e trazer sorteio para vocês. Pois Olha que é. beleza. E olha que não é nem dezembro ainda. Não é? Bora abrir essa câmera aí que eu quero ver o rostinho de vocês. André, Olha, curiosidade, atrás de você é um palácio, Louvre? é, professor, ele ostenta desse jeito. Não, esse daí é o Palácio de Versalhes. Ah, Versailles. Okay. Versalhes. Eu Olha como é fino. estudei 3 anos a 7 quilômetros do Versailles. Aliás, eu mesmo? casei a 6 quilômetros do Versailles. É. Beleza. Eu fui rebaixado agora, Deb. Não, mas Versailles é maravilhoso. Pega essa. Eu acho que todo mundo tem que visitar. Você tem que Professor, ficar doido. Um dia eu não gostei, dá. não. Eu não gostei. Mas que época do ano você foi? Porque você tem que ir lá Não. primavera. Não é nem por conta disso. Eu achei que é muita ostentação. Né? Assim, não combina muito comigo, não. Eu sou ostentação em pessoa. Por isso que É verdade. Queremos ser assim quando crescer. Por enquanto, professor, para chegar no seu nível, a gente tem que aprender e ganhar conhecimento, lastro, para trabalhar bastante, se verdade. conectar no nosso propósito que você falou, né? Ontem também vimos uma palestra muito boa sobre isso, de como é que você tem esse resultado, né? Se conectar ao resultado, o que é ter sucesso, não é mesmo? Eu tenho o meu, tenho certeza, estou conectadíssima com o meu propósito e com esses dois e todos aqui queridos. Vamos abrir essa câmera para sortear? Ainda, Deb. Bora. A Adriana tá o quê? A Adriana está alucinada porque ganhou o último sorteio, está querendo ganhar de novo. Carolina, Sandra, o Henrique. Henrique, meu amigo Henrique, você está aqui agora que vi aqui. Tudo bem? Bora sortear então? Já falei para você. Tá te seguindo, Débora, desculpa. Tá Estava no outro evento também acompanhando você. Ele estava me seguindo lá no outro evento que eu estava, fez pergunta que a gente respondeu e veio para cá. Gostei. Ó, senti firmeza aí agora. Tem que ser ágil, né? Isso que é agilidade, é ping-pong. Vai lá e volta cá. Gente, é o seguinte, eu falei no começo, mas eu não sei se todos que já estavam aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem uma parceria com Jornada Colaborativa, que é onde eu estava falando no Jornada Cast sobre o livro que a gente fez. E aí, nós, a Agile Think, fizemos uma parceria muito bacana com eles. E conseguimos algumas coisas bacanas. Hoje aqui para vocês, nós temos 3 combos para os summits. Já aconteceram vários, ok? Mas este voucher que a gente vai dar VIP para vocês conseguem assistir os eventos passados que ficaram gravados. Então, ainda tem mais 2 ou 3 eventos, se eu não me engano. E aí, vocês conseguem assistir também e já participar no evento deste sábado, ok? Então, vamos fazer o seguinte... Professor, me fala um número aí, que eu vou contar aqui, porque eu participei de um negócio com o Papo Pinado, que, gente, eu quero aquilo. Eles tinham uma mãozinha igual daqueles de pegar ursinho, que ia lá e pegava a bolinha e sorteava. Eu quero aquilo, eles não quiseram me dar. Eu vou conseguir ainda aquele sorteador, que é muito legal. Enquanto isso, eu sorteio como? Com o meu dedinho contando aqui na tela a fotinho de vocês. Professor, fala um número aí. Quantos somos? 7. Fala um número. 7? Olha, nem eu gosto. Não conta eu, então aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luiz, eu tive que voltar porque tá o André Vidal aqui embaixo. Luiz Júnior. Você não conta. Depois que ele fala que não gosta de Versailles, ele não ganha nada, tá? Né? Fala outro número aí, professor. Algo até 11, que eu vou contar aqui agora, tirando o Júnior, tirando o Vidal, o Stock, o Denis e eu. 4. 4? Tá. 1, 2, 3, 4. Henrique, você ganhou. Não, então tira, porque eu não gosto do Henrique. Não tem que ganhar. Você não gosta do Henrique, né? Passa para outro. Tem oportunidade, né, Débora? Não. Henrique ganhou, pronto. Henrique, você sabe que você pode ter isso, Henrique. Me ajuda que a gente tem, é isso aí.
Vamos então, sortear passa para outra. outra pessoa, por favor. Você quer? Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Pode passar, sim. Sandrinha e Carolina são de vocês. Adri também está levando um, beleza? Vamos ampliar aqui para 4, que soube que vocês participaram bastante, ficaram firmes e fortes, então vamos entregar aqui. 4. Henrique, depois a gente conversa. Ok? Não, mas fica tranquilo, na verdade, eu ganhei também no evento do Jornada Colaborativa, e por ser um dos autores também eu tenho direito. Então passa mesmo para frente, a ideia é ajudar quem pode. É verdade, eu esqueci que você é coautor também. Se você tem chance no sorteio, você vai ter azar no amor. É verdade. Melhor garantir o amor, né, Farhad? Melhor o amor. Então, olha que bacana. Todos ganharam. Yay! E que bom, vamos tirar foto, que agora tá todo mundo feliz. Viu como valeu a pena ficar aqui, resiliência, ficar até o fim, até 9 e pouco da noite aqui juntos. É isso, minha gente. Professor, muito obrigada. Vamos tirar mais uma foto bonitona? Vamos. É isso aí, todo mundo. Espera aí que eu preciso achar o negócio aqui de tirar foto. Pronto. Espera aí, pam. Agora vamos, sorrindo agora. Já. Aê. Gente, eu nunca sei onde eu ponho a mão para tirar foto. Destrava, Lê. Pode se mexer agora, pode se mexer. Já tirei Destrava, a fotinho. Lê. É assim, né? Gente, eu sorri tanto, eu tô sorrindo nas últimas 2 horas, tá doendo até aqui. Aqui é 1h18 da manhã, eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Então vamos, vai lá. Professor, mais uma vez, gratidão, encerramos aqui nosso webinar. Gratidão pela sua participação. Deixa eu pegar o pulso aí da audiência. Vocês gostaram do que eu falei, não? Só para eu ficar feliz. Sim, com certeza. Curti bastante. Muito bom. Joinha. Sim, foi muito bom, Farhad. Os joinhas que ganhei, valeu. E sininho também, vocês têm que tocar no sininho. Tá tocado. Exatamente. Muito bom, Muito obrigado. Bom, foi um prazer conversar com vocês. Me deu vontade de voltar a ler os 180 páginas que eu escrevi na tese. Mas foi legal. É engraçado que um monte de coisas que eu escrevi naquele tese ainda é verdadeiro. Então, quem sabe eu vou fazer que faz sentido, né? Não, eu vou escrever, vou transformar ele em livro. Acho que vale a pena. É isso. Então, algumas coisas de novidade, um pouquinho de VUCA, né? E deu. Show de bola. Muito obrigada, professor. Obrigada, pessoal, por ficar aqui com a gente. Esperamos vocês amanhã. Valeu, gente. Não esqueçam, hein? No site, lançando, canal do YouTube, a gente toca o... Não é assim, inscreva-se, toca o sininho e faz qualquer coisa, mas vai com a gente amanhã lá. Amanhã eu tô dando aula, não vou poder ir lá, não. Mas depois assiste, professor. Assina lá o canal, se inscreve que você recebe a notificação e assiste as coisas que a gente está postando, que tá bacana. Você tá lá, professor. Se eu fosse você, eu ia lá olhar. E aí vai ser 3 horas da tarde, Farhad. Não tem como falar que não. Tá 19 horas aqui, né? Então... Não, vai ser meio-dia aqui. Meio-dia aqui. Ah, meio-dia. A meio-dia dá 4 horas da tarde aqui. Então, ó, super ok para você entrar. É o horário. Uhul, com a gente amanhã na festa. Queria ter o quê? Queria ter champanhe? Queria ter champanhe. Vamos ter que esperar um pouquinho para o champanhe, mas aguardem, que a Jail Think em breve volta com uma festona de arrasar. Com todos os cuidados devidos, respeitando todos os protocolos, mas faremos uma festa. Opa! Mas tem champanhe, Débora. Vai ser virtual, mas é champanhe. Vou jogar champanhe. Faz um download, um upload aí de champanhe, fica legal. É que esse ano tem eleição aqui no Brasil, Farhad, então ela já está fazendo promessa de campanha, entendeu? É o quê? Porque eu sou uma pessoa de fé, eu acredito. E vai ser tudo de bom. Eu estou perdendo eleições. Nunca mais votei. Eu estou viajando, então, perco eleições. Então, não sou culpado de nada, não fui eu. Que bom, que bom. Um a menos para a gente culpar aí nesse mundo, né? Exatamente. Então, tá bom. 2012, 2014, 2016, 2018.
Não É, gostei. É isso. Eu não pude estar nessa situação aí porque eu estava aqui mesmo, eu não estava aí na sustentação da sua vida, tá? Eu digo mais. Eu não pude compartilhar disso porque eu era mesário, né? Então... Sabe o que me consola? O que me consola é que ele trará meu sapato de Paris, que tô o quê? Tô esperando esse dezembro chegar. Dezembro. Mas você tem que mandar o seu tamanho. Eu mando de novo. Opa, deixa dezembro chegar. Deixa chegar mais perto para não esquecer, entendeu? Não ter desculpa. Opa, não mandou faz tempo. Pode deixar que eu lembro. É brincadeira, professor. Vai dormir, Apesar de se ser loira, cuida, você descansa. é muito Hã? Eu sou loira, Apesar mas de eu ser sou inteligente. Então, apesar de ser loira, você é muito, muito esperta, hein? Eu sou. Né? Opa! Tá, ó, tem 3 loiras aqui nessa sala, o senhor toma cuidado. Tem 3 aqui, Sandrinha não é loira, Vai mas ó, apanhar, ela vai tá no time apanhar. das meninas aqui, ó só. Tchau, gente. Muito obrigado, gente. então. Super beijo. Até mais. Abraço. Obrigada, Tchau, boa tchau. noite a todos. Boa noite, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Hasta la vista. Hasta la vista, baby.